Fala fera, tudo certo? Vídeo de revisão de magnetismo, certo? Assunto visto nas aulas passadas. Lembrando que isso é uma breve introdução, certo, de magnetismo. Os próximos vídeos virão com o aprofundamento desse magnetismo, onde a gente vai falar de força magnética, onde a gente vai falar de indução magnética, lei de Lenz, lei de Faraday. Então a gente vai dar um mergulho bem profundo em magnetismo nos próximos vídeos, ok? Então essa é a introdução. Relembrando rapidamente. Magnetismo é o estudo da característica magnética do corpo, certo? Lembrando que a característica magnética de um corpo é uma característica intrínseca, certo? O que é que isso significa? Que o corpo pode ter ou pode não ter essa característica a depender do seu interior, de suas características construtivas, certo? Suas características químicas, beleza? Falando numa linguagem mais acessível. Tu lembra que para o cara ter caráter magnético, ele tinha que ter excesso ou falta de elétrons? Então, para o cara ter o caráter magnético, o que é que ele precisa? Então, para ter o caráter magnético, são duas coisas que vão se tornar viáveis para que isso aconteça. Então, eu tenho dois modos para que um corpo comece a ter o magnetismo, certo? E ter magnetismo é ter campo magnético, beleza? Então, como é que um corpo pode ter caráter magnético? Ou seja, como é que um corpo pode ter campo magnético? São dois modos possíveis. Ou ele vai ter todos os seus spins orientados, beleza, fera? Aqui, ó, todos os spins orientados, beleza? Ou então, eu tenho um corpo por onde passa corrente elétrica. Um exemplo, um fio. Então, se um corpo passa corrente elétrica, ele também vai ter um caráter magnético, beleza? Então, falando numa linguagem melhor ainda, se um corpo tem todos os seus spins orientados, ele começa a gerar campo magnético ao seu redor. Beleza? E se um corpo tem corrente elétrica passando por ele, exemplo, um fio passando corrente elétrica em um fio, a gente também tem ao redor desse fio campo magnético. Beleza? Nessa primeira etapa, eu irei falar apenas das orientações de spins, beleza? Na continuidade, eu vou falar dessa corrente elétrica gerando campo, beleza? Relembrando rapidamente, essas orientações de spins, a gente determinou isso com uma pedra que a gente chama de magnetita. A gente estudou bastante ela e essa pedra mostrou que quando ela é posta a uma pressão muito alta, a altas temperaturas durante muito tempo, todos os seus spins, ó, nessa figurinha daqui, ó, todos os seus spins que estão desorientados, eles, depois de toda essa sessão de muita pressão, muita temperatura, muito tempo, ele tem seus spins, ó, orientados. Quando seus spins se orientam, ele começa a gerar campo magnético ao seu redor, beleza? Esse carinha aqui, ele é formado, ele é fabricado, entre aspas, na Terra mesmo, certo? Então a própria Terra fabrica ele, certo? Ela gera ele com esse processo de muita pressão, muita temperatura e muito tempo. E ele é conhecido como um ímã natural, a magnetita, beleza? O ímã natural, a magnetita. É o Fe3O4, beleza? Esse óxido de ferro aí, beleza? Lembrando que para eu gerar esse ímã natural, eu tenho que ter uma pressão muito alta, uma temperatura muito alta durante muito tempo. E aí os seus spins vão se orientando para um mesmo lado e aí essa orientação começa a gerar ao redor dessa pedra aí, dessa magnetita, começa a gerar ao redor dela um campo magnético, beleza? E essa orientação gera um campo magnético que tem polos. Do mesmo jeito que na elétrica eu tenho o polo positivo e o polo negativo, no magnetismo eu também tenho polos, mas não se chama polo positivo e polo negativo. Se chama de polo norte magnético e polo sul magnético, beleza? Então, recapitulando. Orientei os spins, ó, orientei os spins. Ao orientar os spins, com muita pressão, muita temperatura e muito tempo, eu vou gerar o meu ímã natural. Esse ímã natural é esse óxido de ferro aqui, ó, conhecido como magnetita, beleza? Vou escrever o nomezinho aqui, ó, magnetita. Aí essa magnetita, ela é esse óxido de ferro que teve seus spins orientados por esses três processos daí, beleza? E aí começou a surgir um campo magnético ao seu redor. E esse campo magnético tem polos, polo norte e polo sul. Aí eu quero definir contigo já o sentido do campo magnético e a forma como tu vê ele, certo? O campo magnético, ele sai do polo norte e ele entra no polo sul. E ele tem esse formato aqui, ó, esse formato, ó, sai do polo norte e entra no polo sul, sai do polo norte e entra no polo sul, sai do polo norte e entra no polo sul, beleza? Então, se por exemplo, eu quiser nesse ponto daqui, ó, que eu chamei de ponto P,
O vetor campo é um vetor sempre tangente a essas linhas que a gente chama de linha de fluxo magnético. Beleza? Tranquilo? Então, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui aleatório que eu chamei de J, eu tenho aqui, ó, o campo magnético. Beleza? Sempre saindo do polo norte e entrando no polo sul. Essas linhas de fluxo sempre saem do norte e entram no polo sul. Beleza? A gente também pode falar que os polos opostos se atraem, beleza? Então, se eu coloco um polo norte para interagir com um polo sul de outro ímã, vai ser atração, beleza? Se eu coloco um polo sul de um ímã com um polo sul do outro ímã, aí é repulsão, beleza? Não esquece disso, fera. Polos opostos se atraem e polos iguais se repelem, beleza? E eu quero deixar uma observação muito clara. Uma barra de ferro, ao interagir com um ímã, sempre será atraída, independentemente do polo que ela está interagindo. Por exemplo, se eu pego uma barra de ferro e coloco aqui, ó, se liga, coloco aqui. Essa barra de ferro está interagindo com esse polo norte daqui. Atração ou repulsão? Atração, perfeito. Se eu pego essa mesma barra de ferro e coloco lá do outro lado, ó, para interagir com um polo diferente, atração do mesmo jeito. A barra de ferro sempre é atraída, beleza? Então, recapitulando, polos opostos de ímãs se atraem e polos iguais de ímãs se repelem. E a barra de ferro sempre é atraída pelo ímã, independente do polo ao qual ela está interagindo, beleza? Então, polos opostos, atração, beleza? Polos iguais, repulsão, certo? Aí eu quero te dar uma dica melhor ainda. Se em alguma questão ele falar que dois corpos que ele não sabe se é ímã ou se é um material ferro, certo? Ele fala que dois corpos se repeliram. Se esses dois corpos se repeliram, obrigatoriamente os dois têm que ser ímã, porque uma barra de ferro nunca vai ser repelida pelo ímã, certo? Beleza, fera? Massa. Vamos relembrar. Para gerar campo magnético, ou seja, para ter característica magnética, eu tenho duas situações. Ou orientar os spins de um corpo, ou então fazer uma corrente elétrica circular por um fio e aí ao redor desse fio eu gero o campo magnético e ao redor do cara que tem os spins orientados eu também gero o campo magnético. Essa orientação dos spins ela é provocada por muita pressão, muita temperatura e muito tempo na Terra. Isso é um ímã natural. Então significa que a gente pode gerar um ímã artificial também, beleza? E eu vou explicar lá na frente como é que a gente gera esse ímã artificial. Mas um ímã natural provocado pela Terra é esse ímã que a gente enxerga aí, beleza? Um grande exemplo de um ímã que a gente usa bastante é a bússola, certo? A bússola é um ímã, beleza? Então essa bússola ela tem seu polo norte, aqui ó, polo norte, beleza? A bússola ela tem seu polo norte e também tem seu polo sul, beleza? Então a bússola ela serve como orientação. Toda bússola ela obrigatoriamente aponta para o norte, beleza? O seu polo norte, aqui é o seu polo norte, ela vai apontar para o polo norte da Terra, beleza? Essa é a orientação que ela fornece para a gente. Aí eu quero mostrar com vocês aqui esse desenho, esse daqui, ó. A Terra, se eu coloco um ímã, que no caso é a minha bússola, para se orientar na Terra, o seu polo norte do ímã, ó, seu polo norte do ímã, vai ser atraído, ou seja, vai ser orientado para o norte geográfico. E o seu polo sul do ímã, vai ser orientado para o polo sul geográfico da Terra. Ou seja, o polo norte do ímã é atraído pelo norte geográfico. Na verdade, o norte geográfico ele é um sul magnético. Porque o norte do ímã foi atraído pelo sul magnético, que na verdade é o norte geográfico, beleza? Aí tem essa confusãozinha aí. E o sul da bússola, ela aponta para o sul geográfico. Ou seja, se o sul aponta para o sul geográfico na verdade é um norte magnético, beleza? Ficou claro isso? Então, qualquer questão que tu pegue, lembra, quando ele falar de norte geográfico, na verdade ele está falando de sul magnético. E quando ele falar de sul geográfico, na verdade ele está falando de norte magnético, beleza? Então, uma sentença correta seria: o norte da bússola aponta para o norte geográfico da Terra. Perfeito, porque o norte geográfico da Terra é um sul magnético, que atrai o norte magnético da bússola. O sul magnético da bússola aponta para o sul geográfico da Terra. Perfeito, porque o sul magnético da bússola é atraído pelo norte magnético da Terra, que é o sul geográfico. Beleza, fera? Não perde isso, certo? Não se perde aí no caminho.
E falando rapidamente de corrente elétrica, que no seguinte a gente vai falar sobre o campo gerado, mostrar os cálculozinhos da corrente elétrica, só falando rapidamente como isso foi descoberto, foi pela experiência de Ørsted. Ele pegou uma bússola e colocou perto de um fio. Ó. Ele colocou uma bússola perto de um fio. E aí essa bússola, quando o fio não passava corrente elétrica, apontava para o norte da Terra. Quando ele ligou a corrente elétrica, ou seja, ligou esse fio a uma bateria e começou a surgir uma corrente elétrica no fio, essa bússola ela ficou desorientada. Ou seja, ele percebeu que o fio passando corrente elétrica tinha um caráter magnético, ou seja, gerava campo magnético, ok? Recapitulação final dessa primeira parte do vídeo. Lembra que para eu ter um caráter magnético, eu preciso ter ou um corpo com seus spins orientados, ou eu preciso ter uma corrente elétrica circulando num fio, certo? Para orientar os spins de um corpo, o ímã natural ele surgiu com muita pressão, muita temperatura e durante muito tempo. E aí seus spins se orientaram no interior do seu material, surgindo assim o campo magnético, surgindo assim um caráter magnético. Lembra que isso é um ímã natural, certo? A gente pode gerar um ímã artificial, orientando os spins deles forçadamente com um solenoide, que a gente vai ver lá na frente, certo? E aí, ó, a magnetita é essa pedrinha que foi orientada os spins pela Terra, que é um óxido de ferro, beleza? Fe3O4. Lembrando que quando eu gerar essa orientação de spins, eu gero também os polos do campo, certo? Polo norte e polo sul. Lembra que o campo, ele obrigatoriamente sai do polo norte e entra no polo sul, certo? Sai do norte e entra no polo sul, beleza? Lembra que quando eu interajo dois ímãs, os opostos se atraem e os iguais se repelem, beleza? Lembra também que uma barra de ferro sempre será atraída, beleza? Independente do polo em que ela está se orientando. Lembra que um exemplo muito grande desse ímã natural ou de um ímã artificial também, tanto faz, é a bússola. A bússola também tem seu polo norte e seu polo sul. E ela tem seu polo norte apontando para o norte geográfico, certo? Que na verdade é um sul magnético. E ela tem o seu sul, a bússola, tem seu sul magnético apontando para o sul geográfico da Terra, que na verdade é um norte magnético, beleza? Dá uma pausazinha, fera, vê o que tu encaixou direitinho, o que não encaixou direitinho, tu me fala, manda no comentário aí, manda no Instagram, beleza? Que eu tô aqui para auxiliar vocês, certo? A continuidade desse vídeo vai ser justamente a relação da corrente elétrica gerando campo. Eu vou mostrar a vocês como é que a gente gera isso e vou falar também do ímã artificial. Lembrando que para gerar ímã artificial eu tenho vários métodos, mas o estudado em sala até agora foi só a parte do solenoide. A gente vai definir outros métodos também, beleza? Em sala e como também retirar esse caráter magnético. Do mesmo jeito que a gente consegue gerar um caráter magnético para um corpo, a gente consegue retirar esse caráter magnético. Beleza, fera? Então se liga aí na continuação. Fera, dando continuidade ao tema, lembra que para gerar um campo magnético eu preciso ter ou corrente elétrica passando no fio ou então eu oriento os spins, ok? A primeira parte do vídeo foi a gente especificando a fundo a orientação de spins. Falamos de bússola, falamos de campo magnético da Terra, citamos várias coisinhas, certo? Agora eu vou calcular o campo magnético no fio. E eu vou calcular para três situações. Vou calcular para um fio reto, certo? Um fio em formato retilíneo. Vou calcular para um fio retorcido em formato circular, que a gente chama de espira. E vou calcular para o solenoide. Lembrando que o solenoide é um conjunto de várias espiras, certo? Várias espiras, ok? Beleza. Lembrando que além do cálculo do campo, do valor do campo, é importante o sentido, beleza? Então, só para reforçar, tu já viu isso em sala, tu tem no livro bem detalhado, então aqui eu só vou relembrar mesmo a regra da mão direita, beleza? Que a regra da mão direita fala aqui, o teu polegar é o sentido da corrente e teus dedos entrando, certo? Fechando uma concavidade na mão, seria o sentido do campo, certo? Beleza? Então, só para tu relembrar comigo. Lógico, aqui não tem como mostrar a minha mão, mas dá pra gente ter uma noção mais ou menos, beleza? Lembra que um fio gera campo magnético ao seu redor, um campo rotacional, então ele fica girando num sentido perpendicular ao fio, beleza? É como se fosse mais ou menos assim, ó. Vou usar essa região aqui de esboço. Eu tenho um fio, certo? E aí, ao redor desse fio, eu vou ter o campo magnético sendo gerado, ó, ao redor do fio, certo? Então, eu tenho essa região aqui ao redor do fio,
o campo rotacionando esse fio, beleza? Se eu vejo o fio ele deitado na folha, ele incrustado na folha, então não tem como eu ver essa rotação do campo, certo? Então a gente sempre olha para as regiões laterais. Essa região daqui seria esta região daqui, certo? E essa região daqui seria esta região daqui, beleza, fera? Só para a gente ilustrar um pouco isso. Então, corrente subindo, ó, corrente subindo, aplicando a regra da mão direita, corrente subindo, o campo do lado direito estaria entrando e do lado esquerdo estaria saindo. Ó, o campo entraria nessa região daqui, faria a rotação e sairia na outra região, beleza? Então, entrar e sair, a gente simula isso por x e ponto, beleza? Entrar é o x e ponto é sair, certo? Só para a gente relembrar isso. Não vou me ater muito nisso, beleza? Mas só para relembrar. Então, do lado direito o campo entraria, beleza? Aplica a regra da mão direita aí, fera em casa. E do lado esquerdo o campo, ele sairia, beleza? E para calcular o valor do campo, como é que eu faço esse cálculo? Simples, a formulazinha está aqui, ó. Essa é a formulazinha que a gente vai aplicar, ok? B igual a μ0 vezes I sobre 2πr. Vou explicar cada coisa dessa. Quem é esse μ0 aqui? Esse μ0 a gente chama de permissividade ou permeabilidade do meio, certo? Permeabilidade magnética do meio. É quanto o meio é favorável para essa circulação de campo, certo? Se for o ar ou o vácuo, esse cara sempre vale uma constante, 4π vezes 10 a menos 7, ok? Se esse meio não for o ar ou o vácuo, ele vai te dar aquela relação, lembra, fera? Ele vai dizer que aquele meio, o campo é 1000 vezes mais forte, 50 vezes melhor. Então, tu pega esse valor que ele te deu e multiplica por 4π vezes 10 a menos 7 e coloca no lugar do μ0, ok? Simples assim. I é a tua corrente elétrica em amperes, beleza? Se ele te der em miliampere, divide por 1000, certo? Para tu achar em ampere. 2π, numerais constantes. E R é a distância do fio até o ponto onde você deseja calcular o campo. Então, é esse Rzinho daqui, ok? Lembrando que esse R tem que ser em metros, certo? Beleza. Se eu for calcular para um espira, só é interessante para mim, no cálculo, o valor do campo magnético no centro dela aqui, ó, nessa região. Beleza? E tu aplica a regra da mão direita novamente. Aplicando aí, fera, tu vai notar que na região central, o campo magnético ele está entrando. Perfeito, fera. Está entrando. A gente representa por um X. Está entrando. E como é que eu calculo o valor desse campo lá no centro? Simples. Fórmulazinha aqui, ó. B μ0 I sobre 2R. Simples. μ0 é o mesmo μ0 da fórmulazinha para o fio normal. I é a corrente elétrica e o R é o raio dessa espira, é o raio dessa espira, ok? Simples assim. Lembrando, se esse μ0 não for o ar ou o vácuo, ele vai te dar a relação e tu multiplica por 4π vezes 10 a menos 7, essa relação, ok? E o cara mais importante é o solenoide. O solenoide, eu vou aplicar também a regra da mão direita, mas lembra que em sala eu modifiquei ela para ficar mais fácil o entendimento, certo? Mas se você aplicar a regra original, dá do mesmo jeito, certo? Então, ó, se a corrente está circulando pela espira, a espira combinadas com várias outras espiras, eu gero um solenoide, certo? Então, ó, isso aqui são várias espiras combinadas, as quais geram o solenoide, beleza? Então, a corrente elétrica circula por ela e no núcleo desse solenoide, ou seja, no centro dele, que eu simulei justamente por esse cilindro aí marronzinho, é onde o campo magnético circula, beleza? Aplicando a regra da mão direita aí, fera, tu já identifica que o campo magnético, ele faz esse sentido daqui, certo? O campo magnético faz esse sentido daqui, certo? Se ficou com dúvida da aplicação da regra da mão direita do solenoide, lembra de modificar, certo? Lembra que teus dedos agora passam a ser corrente e teu polegar passa a ser o campo. Aí fica mais fácil de entender, ok? Fica a teu critério de como tu aplicar. Qualquer dúvida, manda para mim, que eu posso até fazer um vídeo da minha mão mesmo para te mostrar como é que isso funciona, certo? Então, se a corrente faz esse sentido, gerando um campo nesse sentido, o núcleo desse solenoide vira um ímã muito potente, certo? E para eu calcular o campo desse ímã muito potente, que a gente chama de eletroímã, beleza? De eletroímã, esse núcleo aqui, geralmente a gente não trabalha com núcleo de ar ou vácuo no solenoide. A gente trabalha com um núcleo metálico, certo? Um núcleo ferromagnético, que a gente vai entender já já o que é esse nome, ferromagnético. Então, para calcular o campo dele, B é o campo, é igual a μ0
vezes N vezes I sobre L. Lembrando que esse μ0 aqui, se o núcleo for o ar ou vácuo, beleza, 4π vezes 10 a menos 7. Mas se não for o ar ou vácuo, vai ser outro material, você pega quantas vezes esse material melhora o campo e multiplica por 4π vezes 10 a menos 7. Beleza? E coloca tudo no lugar do μ0. O N é a quantidade de espiras, ou seja, a quantidade de voltinhas que tu enxerga, beleza? Olha aqui, ó, a quantidade de voltinhas que tu enxerga. Isso aqui é teu N. O I é a corrente elétrica que circula nessas espiras no solenoide todo, ok? E o L é o tamanho desse solenoide. Lembrando, o L tem 100 metros, o N é um numeral natural, certo? E o I é a corrente elétrica que tem que ser em ampere. Se ele tiver em miliampere, divide por 1000. Cara, esse solenoide ele recebe o nome também de eletroímã, quando esse núcleo aí do solenoide é um núcleo diferente de ar ou vácuo. Esse eletroímã ele é muito potente e as perguntas geralmente envolvendo eletroímã falam de o campo magnético do eletroímã é gerado por uma corrente elétrica. Perfeito, certo? Então ele quer saber se isso é verdade ou não. As perguntas deles giram em torno disso. Então lembra, por favor, fera, quem é que vai gerar o campo magnético do solenoide? É a corrente elétrica, beleza? Então a corrente elétrica constante gera o campo magnético constante desse solenoide, beleza? Então, se eu quiser ligar o eletroímã, ligo a corrente. Se eu quiser desligar o eletroímã, desligo a corrente, ok? E todas essas três relações, elas geram proporcionalidades, ok? Eu posso dizer que as correntes são proporcionais ao campo, certo? O campo é proporcional à corrente, de fato. Para eu aumentar o campo, eu aumento a corrente, certo? Os μ0, todos eles são também proporcionais ao campo, certo? De fato, se eu quiser aumentar o campo, eu tenho que aumentar esse μ, certo? Eu tenho que melhorar o material magnético. E se eu quiser também aumentar o campo, só é diminuir as distâncias. Diminuir o R para o fio, diminuir o R da espira, certo? Para a espira e diminuir o tamanho do solenoide para o solenoide. Ok, fera? Não se perde nisso. Outra coisa importante que a gente vai definir mais quando a gente falar de força são as unidades do campo, certo? A unidade do campo é Tesla, ok? Isso aí é importante, mas a gente vai definir bastante quando a gente falar de força, falar de fluxo magnético, e aí a gente vai falar de muita coisa sobre esse Tesla e quem foi Tesla, ok? Para a gente gerar um ímã artificial, a gente usa o solenoide também, certo? Para a gente gerar um ímã artificial, a gente faz, olha para cá, nesse retângulozinho aqui que eu selecionei, certo? A gente tem um solenoide e no núcleo do solenoide a gente coloca um material. E esse material, ele vai se transformar num ímã artificial. Lembrando que o ímã natural, ele é gerado pela Terra, certo? É a magnetita. Muita temperatura, muita pressão por muito tempo, certo? Quando eu venho para um ímã artificial, a gente consegue fazer um ímã artificial rapidamente, certo? Dependendo do material que a gente coloque no núcleo do solenoide, beleza? Então, para gerar um ímã artificial é simples. Eu vou ter esse circuito aqui, eu vou ter um circuito aqui, o qual ele gera corrente elétrica. A corrente elétrica circula por todo esse solenoide aqui, pelas espiras do solenoide, e aí o núcleo desse solenoide vira um ímã, certo? Beleza? Ele vira um ímã muito potente quando a corrente elétrica está ligada. Quando eu desligo essa corrente elétrica, ele deixa de ser um ímã muito potente, e aí a depender desse material que eu coloquei lá dentro, quando eu retirar esse material, ele pode ter virado um ímã muito forte ou um ímã muito fraco, certo? Quando é que eu gero um ímã muito forte? Quando esse material é um material ferromagnético. Porque esse material ferromagnético ele tem uma característica magnética muito alta, beleza? Ele tem uma característica magnética muito alta, certo? Se eu colocar nesse material um material paramagnético, ele tem uma característica magnética bem fraquinha, certo? Bem fraquinha, ok? Então, se eu quiser gerar um ímã bom, mesmo depois de desligado essa corrente elétrica, basta eu conectar um material ferromagnético, certo? Eu ligar, eu preencher o núcleo desse solenoide com material ferromagnético. Se eu boto um material paramagnético, é um material que vai gerar um ímã depois, um ímã fraco, beleza? Vai gerar um ímã fraco. Já o material diamagnético, ele é avesso, ele tem característica avessa ao magnético, então você nunca vai usar um material diamagnético para gerar um ímã, certo? Ele é contrário ao ímã. A gente usa o material diamagnético para levitação magnética, beleza? O material diamagnético, se tu coloca um campo para passar por ele, esse campo não consegue entrar nele e ele escorre por fora, ele passa por fora, então fazendo esse material diamagnético meio que flutuar como se fosse uma almofadazinha assim, magnética, ele está flutuando nesse campo magnético, certo? A gente usa muito isso aí em
levitação magnética e em trens maglev, beleza? Pesquisa aí, dá uma pesquisada, vê que isso é importante, certo? Até para fundamentalizar qualquer questão contextualizada que ele der sobre isso, ok, fera? Não se perde nessa situação daí. Lembrando, o ferro magnético, se eu colocar o ferro magnético, o eletroímã fica forte. Depois que eu desligar a corrente e tirar esse núcleo de dentro do solenoide, eu ainda tenho um material, eu ainda tenho um ímã bacana, um ímã bom, certo? Se eu boto um material paramagnético, quando eu desligar essa corrente elétrica e retirar o núcleo, eu tenho um ímã bem fraco, certo? Às vezes até nem ímã eu tenho, certo? O material volta ao original. E o diamagnético ele é totalmente avesso a qualquer característica magnética. Beleza, fera? Lembrando que foi um breve resumo, qualquer dúvida que tu tenha, dá uma pausazinha, manda pra mim, fala comigo, manda no Instagram ou no WhatsApp ou aqui nos comentários do YouTube, certo? Pedir um favor a vocês, compartilha aí, curte, fala do canal para um amigo, para poder a gente jogar essa informação física para todo mundo, beleza? Quero ajudar muita gente com isso, ok? Um abraço, fera, e até a próxima!